eu queria te perguntar o seguinte, na verdade, sobre esse ponto. O TDAH, então, na sua visão, ele é uma coisa que, se a criança tem uma excelente infância, ainda que ele tenha predisposição, se né? ela tem uma excelente infância, não passa pelos traumas ou por todos os grandes traumas, Uhum. ela pode se desenvolver normalmente Sim, e na vida adulta não demonstrar nada de um TDAH. é. Por outro lado, agora vamos lá, uma criança que não tinha a predisposição, mas vive num ambiente extremamente estressante e agressivo, ela desenvolve esse TDAH na adolescência ou vida adulta por conta do próprio ambiente. A É, gente chegou nessa conclusão. é mais ou menos por aí. Então, assim, quando você está estressado, ansioso, qualquer coisa, a primeira coisa que vai destruir é a tua capacidade de sustentar a atenção, por conta daquele motivo que a gente falou, né? Uhum. É, grita com uma criança de 3 anos e fala para ela fazer um bloquinho. Aí você vai ver. Ou pega um adulto mesmo, que tá assim, tá em jogo a carreira dele se ele fizer uma prova e errar uma questão ali. Uhum. O que acontece com a cognição desse indivíduo, com a atenção dele? Todo mundo que tá aqui é adulto o suficiente para saber que isso não é besteira, né? O que as pessoas podem às vezes criticar e achar, não, os caras estão falando que trauma gera um transtorno de neurodesenvolvimento que é genético. Não, não é isso. O trauma vai fazer chama epigenética isso, né? O trauma vai pegar aquela genética que tem lá o afinamento do córtex pré-frontal demorado, o sistema límbico extremamente exacerbado, a pessoa ter ali, por exemplo, um gene como esse que eu falei, que te dá estresse sobre situações de pressão, etc. Ele vai pegar isso e vai ligar isso tudo, vai fazer com que esses genes se manifestem, né? Que é a epigenética. Perfeito. E aí é isso. Então, é exatamente como você falou. Tem pessoas que têm uma predisposição genética baixa e vão manifestar desatenção absurda, dificuldade de autorregulação absurda, dificuldade de funções executivas absurda. E você vai ver, a infância dela foi extremamente traumática. E tem pessoas como eu, pega no meu teste genético lá, o meu score de probabilidade de autismo e TDAH é bem grande, os dois, e eu tive essa infância estressante, então manifestou alguns traços e características ali do TEA, bem poucos, principalmente nessa questão de social, relacional, mas do TDAH manifestou todos que é possível, Uhum. exceto a hiperatividade física, assim, que eu fico aqui, minha cabeça fica borbulhando, mas É eu mais fico quieto. interno. E, nesse caso, o narcisista tem predisposição genética ou ele é extremamente. Ele acontece por trauma, por ambiente? O narcisista em si? Eu acho que é muito parecido. Como a gente estava falando da personalidade antes, a personalidade tem uma predisposição assim biológica forte, porque cada um dos traços do Ocean, né, do Big Five, do modelo Big Five, abertura, experiência, neuroticismo, que é a capacidade de processar emoções negativas e quanto isso elas te afetam, a estabilidade emocional, a abertura, experiência, que é a criatividade, a conscienciosidade, que é a diligência e a organização. Esses traços todos, eles não são por acaso, eles respondem a sistemas cerebrais. A amabilidade, por exemplo, foi estudada como um correlato neural do comportamento de maternagem. Né? Aquele comportamento de se preocupar com o outro é um dos traços da personalidade, que é a amabilidade. Então, pessoas altamente empáticas, se você for olhar, tem estruturas cerebrais ali que correspondem a esse processo de se preocupar com o outro, de empatia. Por exemplo, tem o fascículo uncinado direito, que é um trato ali de substância branca no cérebro, que é responsável por isso. Se você lesiona isso, tem estudos demonstrando que baixa a empatia da pessoa, baixa a preocupação dela com a dor do outro, etc. Então, tem correlatos neurais, esses correlatos neurais têm também uma predisposição biológica. Então é a mesma coisa. Tá. Você pega uma pessoa, por exemplo, com uma habilidade muito baixa e bota uma infância estressante ali, traumas intensos, um abuso, por exemplo, a probabilidade dessa pessoa ter uma conduta antissocial é gigantescamente maior do que uma pessoa, por exemplo, como eu, que tem, desde criança, você vê, pergunta para meus pais, desde criança eu me preocupava absurdamente com os outros. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Tem uma cena que meus pais contam que eu tinha 2 anos
E meu avô vendeu a casa para ir para a cidade, a gente morava no interior. E aí veio um cara, que era nosso vizinho lá, pegar a casa do meu avô, que era de madeira, desmontar a casa, botar num caminhão e levar. Eu chorei o dia inteiro, porque o cara tava roubando a casa do meu avô, onde é que meu avô ia morar? Então você vê, é uma criança que já tem, né, o cérebro dela tá começando a formar, mas ela já tem a sua personalidade ali, sabe? Outro exemplo, eu tenho esses calos na mão aqui, minha mãe falava que eu com 3 anos ficava fazendo e não tinha como me segurar, assim. Eu falava, eu vou fazer e se não me deixassem o negócio ia ficar feio. Eu vou fazer uma espada aqui, vou fazer uma espada do Thundercats com uma faquinha e uma madeira. Aí eu ficava lá, às vezes uma semana, esculpindo aquela espada. E é uma coisa que eu tenho hoje. Se você falar pra mim, Gia, dá pra fazer isso aqui, aquilo lá, eu vou dizer assim, então eu vou fazer isso. Daí você vai falar, tá, mas vai levar 10 anos. Não interessa, eu vou fazer. E é uma coisa que eu tinha já com 3 anos. Uhum. Então a nossa personalidade, ela já tem certas características que a gente pode aproveitar, né? Como você falou da renda e tal, a gente tem que aproveitar isso, mas é a mesma coisa. São traços de personalidade que te predispõem a uma menor amabilidade, uma menor empatia. Eu conheço pessoas que, assim, eu tenho certeza que tem narcisismo ali, e olhando na história, é batata. Um abuso, né, pelo pai, por exemplo, ou um abandono afetivo total, sim, pelos dois. Tipo, o pai foi embora e a mãe, assim, considerava o indivíduo um banquinho dentro da casa. Cara, o que vai acontecer com esse sistema emocional dessa criança, né? Ele vai fazer isso. Não, eu não posso conseguir suportar que eu não seja nada, que eu não seja importante, que eu não sou importante para minha mãe, eu não consigo conceber isso. Então, eu sou a pessoa mais importante para todo mundo, como uma forma de defesa. Entendi.